Boa tarde a todas e a todos. Primeiro tenho que agradecer o amável convite para estar aqui presente para falar um pouco sobre esta questão do transporte rodoviário na ANL e vou dar aqui um pouco mais de incorporar um pouco mais a questão do território, que é, no fundo, a minha área base de formação, que é a geografia. E, portanto, aquilo que eu vou tentar acelerar esta minha conversa, apontar pura e simplesmente alguns dos aspectos que eu acho que é importante nós podermos aqui refletir. E, portanto, começava por falar naturalmente naquilo que é a área metropolitana de Lisboa. Todos nós já vimos aqui 18 municípios, 3.000 km², 2,8 milhões de habitantes. Mas a questão que se coloca aqui é naturalmente a evolução que ela tem vindo a sofrer nos últimos anos e, na verdade, aquilo que tem ocorrido nos últimos 20 anos foi uma estabilização, no fundo, dos valores da população, mas, ao contrário do que nós poderíamos esperar, grandes transformações na forma como o território metropolitano se organiza, onde é que estão localizada a residência, o emprego e também as relações, em consequência, que são estabelecidas nesses territórios. E, portanto, aquilo que nós temos em oposição àquilo que é o transporte rodoviário é uma estrutura do transporte ferroviário assente, fundamentalmente, a norte, na linha da Azambuja, Sintra, Cascais, naturalmente, e a linha do oeste, que pouco significa hoje em termos de mobilidade de passageiros, e temos, naturalmente, o eixo norte-sul, que faz a ligação entre a margem norte e a margem sul, e que permite esta ligação em Lisboa dessas duas margens por este transporte ferroviário pesado. E, naturalmente, depois as duas redes, a rede metropolitana de Lisboa, a rede pesado na área de Lisboa e o metropolitano sul do Tejo, portanto, na sua forma ligeira, precisamente na margem sul. E depois, a partir daqui, temos naturalmente todo o espaço para a operação rodoviária. E a sua função característica até aqui foi sempre de garantir a capilaridade do sistema de transporte público, muito do rebatimento sobre a ferrovia e o transporte fluvial e especialmente onde não existia essa oferta de transporte ferroviário, nomeadamente no eixo de Loures, penetração sobre a cidade de Lisboa. Para além disto tudo, a função de garantir o transporte dentro dos próprios municípios e de todas as relações intermunicipais que não a cidade de Lisboa. E, portanto, todas estas funções que foram aqui, ou que são aqui, operadas por este transporte rodoviário. Se nós fizéssemos um pequeno buffer em torno da rede ferroviária, aí de 1 quilómetro, aquilo que nós temos é que 60% da população não está nessas áreas de serviço. E, portanto, tem que ser servida, quer de uma forma ou de outra, pelo transporte ferroviário. E, neste contexto, aquilo que nós temos e que tínhamos em 2015, foi um trabalho que eu fiz com a Ana Louro em 2016, o que nós podíamos ver é que a oferta do transporte rodoviário, se nós pensássemos no número de paragens existentes, até era muito interessante e verificávamos que a cobertura, quer em termos espaciais, quer em termos de população e, especialmente, as áreas de ocupação urbana estavam bem cobertas. E se nós fôssemos ver ali, e temos ali à direita, portanto, temos um território bastante bem coberto, precisamente por estas paragens do autocarro e, portanto, serviço de transporte rodoviário. O problema, naturalmente, sente-se com outra questão. Ok, nós temos a possibilidade de aceder ao transporte rodoviário, mas será que esse transporte rodoviário nos dá as nossas origens e destino que necessitamos?
os acessos às interfaces de acesso aos outros modos de transporte, com que frequência, qual é a sua velocidade e, naturalmente, nesta altura também, os custos que isso acarretava. Ou seja, nós tínhamos a existência desse mesmo serviço, mas provavelmente não tínhamos a resposta às necessidades dessa população. Isso veio-se a traduzir, naturalmente, por um aumento muito significativo do peso do transporte individual, uma redução do transporte público, foi claríssimo e, portanto, passámos na área metropolitana de Lisboa de 81% de 62% para 28% em 2011. Esperemos por os dados de 2021, mas não podemos acreditar muito neles porque foram realizados em pandemia e, em parte, em lockdown. Portanto, os dados que forem recolhidos em 2021 vão ter esse problema. Mas, naturalmente, tivemos esta ruptura e esta diminuição muito significativa, drástica, da redução do transporte público. Onde ele resistiu minimamente, se nós vemos aqui a cidade de Lisboa, temos ainda alguns valores relativamente interessantes, reduções do transporte individual, o que pode naturalmente levar-nos a pensar que onde existe um sentido de sistema de transporte e uma oferta relativamente densa dessa oferta de transporte, existe essa capacidade de ter naturalmente esses passageiros e garantir esse transporte. Por outro lado, e era aquilo que eu tinha dito logo relativamente ao primeiro slide, aquilo que aconteceu, apesar de nós termos tido uma estabilização dos valores da população, e o censo de 2021 vai-nos dar precisamente essa confirmação, aquilo que aconteceu, no entanto, foi uma grande dispersão, por um lado, da residência, mas também do emprego. Ou seja, tudo aquilo que nós tivemos até aqui, que era muito centrado em Lisboa e, portanto, muito centrado no rebatimento de todo o território da bacia para Lisboa, isso deixou de fazer sentido, isso deixa de ser assim e, naturalmente, outras necessidades de mobilidade se fazem sentir. E isto é muito evidente se nós olharmos para as relações em 81, onde claramente temos ali dois nós importantes neste contexto metropolitano, que é Lisboa e Setúbal, e um pouco Montijo, que é muito específico a posição do Montijo desde muito cedo. Mas depois, aquilo que nós vamos observar é uma densificação das relações intermunicipais e, nomeadamente, dentro das próprias coroas da margem norte e da margem sul. E, portanto, isto transformou naturalmente e muito aquilo que é a procura de transporte e as necessidades de transporte. E, portanto, e surgem naturalmente outros núcleos. Oeiras, Setúbal, isto já se tinha visto, também Palmela, muito pelo impacto que teve a localização da Volkswagen, inicialmente for Volkswagen, e, portanto, estas transformações foram muito evidentes em termos da nossa área metropolitana. E isto leva-nos agora a pensar na questão do transporte. E se nós pensarmos naquilo que o professor Pierre Merlin, nos anos 80 e 90, nos dizia do que é que seria o transporte ideal, portanto, seria instantâneo, gratuito, sem limite de capacidade, sempre disponível, e eu acrescentaria agora, ambientalmente neutro. Como é que a questão da oferta de transporte pode sofrer ou pode dar alguma ideia deste transporte ideal? Na verdade, nós conseguimos, no fundo, mexer numa das componentes através de termos alterado o tarifário. Ou seja, a partir daí, nós reduzimos drasticamente o custo de transporte, e isso foi evidente com o PARTE, e hoje já falamos uma coisa que seria impensável discutir há 10 anos, de termos custos gratuitos, ou seja, gratuitidade de transporte público. Começa já hoje a ser discutido. Há 10 anos nós nunca pensaríamos nisso. E, portanto, uma parte é aquela. Uma parte é aquela. Outra parte que é
a velocidade, o ser sempre disponível e o limite da capacidade, tem que ser respondido pela gestão e planeamento do transporte e, naturalmente, pela integração das redes. E isso pode ser feito, e está a ser feito, pela TML. Ou seja, esta outra componente que nós podemos perceber aqui, para dar competição ao próprio transporte público, vai-se fazendo através da organização do sistema de transporte. E, obviamente, o ser ambientalmente neutro, vamos ter por opções modais mais adequadas e mais ecológicas, digamos assim, e, naturalmente, por novas composições das frotas com uma maior amizade ao ambiente e, portanto, menos poluentes e, portanto, menos impactantes. E, portanto, isto traduz-se, naturalmente, naquilo que pode vir a constituir um caminho para um transporte efetivamente mais próximo daquilo que seria o ideal. Na verdade, isto tudo começou com a Lei 52 de 2015. E o regime jurídico dos serviços de transportes de passageiros foi fundamental para modificar completamente o quadro legal. Nomeadamente, anulando um documento legal que já tinha 80 anos, que era o Regulamento de Transportes em Automóvel, o RTA. E, portanto, isto veio, de facto, ser extremamente importante. Mas mais importante foi a consequência que nós tivemos com esta lei. Eu lembro-me a lei de bases do transporte público dos anos 90, que foi inconsequente, mas também era inovadora. Mas, na verdade, a lei de 52 veio permitir, naturalmente, a constituição das autoridades de transporte e, em muitos anos, e pela primeira vez no setor de transporte, separar claramente aquilo que é, para a gestão do transporte, fundamental. O que é estratégica, o que é a visão tática e o que é a visão operacional. E não misturando estas três componentes, nós conseguimos intervir melhor sobre o transporte. Naturalmente, com a constituição destas autoridades, temos depois os planos de ação de mobilidade urbana sustentável, nomeadamente também o da AML. Depois realizámos o inquérito à mobilidade de 2017. Parece que fazemos inquéritos à mobilidade apenas de 20 em 20 anos. O primeiro foi do TRL, depois tivemos o de 98 e agora temos o de 2017. Não é? Portanto, um ritmo de 20 anos para fazermos os inquéritos à mobilidade, que é fundamental e que já a lei francesa já pressupõe isso como instrumento central de qualquer decisão. Depois, com isto, tivemos, naturalmente, o início da contratualização do serviço rodoviário e aquilo que foi outro impacto importantíssimo que constituiu o PARTE e, com isto, a redução drástica dos custos do transporte público. E, no fundo, isto vai permitir depois a constituição da Carris metropolitana, que já vamos falar um pouco mais à frente. O PARTE foi fundamental neste sentido de tornar a alteração tarifária muito mais simples. Passámos de milhares de títulos tarifários para basicamente 2, depois podemos desmultiplicar, mas basicamente ou é dentro do município ou é para a área metropolitana e depois podemos ter 12 anos, mais velhos, mais jovens, isso. Mas isso são, no fundo, temos a definição de duas áreas muito importantes. Ou seja, eu quero-me transportar na área metropolitana ou chega-me só funcionar dentro do meu município de residência. E isto foi importante, mas mais importante, já foi dito aqui, foi ter alargado, no fundo, para todo o território metropolitano aquilo que estava apenas cingido às três coroas do sistema tarifário que existia até aqui. E com isto, nós temos, naturalmente, de imediato, um aumento dos passageiros transportados, nomeadamente do transporte ferroviário, e no aumento, naturalmente, dos passes mensais, e com isto, naturalmente, uma
resposta muito significativa por parte do público. E, portanto, o preço contava. E com isto tivemos a pandemia. E isto era uma questão fundamental. Porquê? Porque no nosso pressuposto, e no pressuposto da própria TML, seria a redução tarifária, depois reorganização da oferta de transporte, e teríamos aqui um mix ótimo. Porquê? Porque ia responder ao preço, mas também à necessidade e responder às necessidades dos passageiros. Tivemos, de facto, a pandemia, não me vou alargar muito sobre isto, tivemos reduções brutais, naturalmente, ao nível dos passageiros transportados, com diferenças muito significativas pelos operadores. No caso de Lisboa, foi extremamente importante a redução muito drástica da utilização do metropolitano de Lisboa. Várias respostas para isto. Por um lado, o turismo, é verdade, mas, por outro lado, também as áreas que são servidas pelo metropolitano, provavelmente foram aquelas onde o teletrabalho foi mais efetivo, onde o recurso a outras alternativas de mobilidade foram mais efetivas e, portanto, redução destas procuras, mas também relativamente à ACP e à Fertagos. E vejam o efeito do preço. Aquilo que ali está à esquerda, que é a variação 18-19, a Fertagos aumentou extremamente, muito rápido, aumentou muitíssimo, porque, de facto, a diferença relativamente ao tarifário que foi introduzido com o PART foi muito significativa. Isto aumentou, já há pouco tinha sido referida precisamente isto, pelo um aumento extremamente significativo da procura na Fertagos. E depois, naturalmente, também nos modos rodoviários a norte e dos modos rodoviários a sul. Se isto é verdade sobre o ponto de vista dos operadores, outro aspecto que seria muito importante e que está agora a ser estudado, já foi estudado parcialmente e que vai continuar a ser estudado, é que depois, se nós fizermos um zoom, houve naturalmente linhas muito mais afetadas do que outras. E isso é muito importante nós percebermmos agora qual é a base sociodemográfica onde ocorreram essas transformações. É um trabalho que é importante ter e, portanto, seguir com estes resultados. Este tem a ver com a Transtejo, portanto, as travessias do Tejo. E aquilo que acontece relativamente à procura de transporte é o quê? Isto que já foi dito aqui. O que nós estamos hoje a obter são os dados anteriores, a procura igual à anterior ao PART. Ou seja, tivemos aqui um efeito extremamente radical de redução e que nos reportou precisamente àquilo que era o período anterior ao PART. E, portanto, é voltar a partir do zero, onde a questão, agora sim, com a renovação da oferta e procurando responder precisamente às linhas de desejo das populações, aos tempos de percurso que vão ser necessários, vão ser procurados respostas que podem ou poderão ser dadas, obviamente, com a introdução destas novas ofertas. Novas linhas, reforço de linhas e, com isto, naturalmente, aproximar aquilo que já tinha sido dito hoje pelo engenheiro Faustino Gomes, os critérios fundamentais para a definição do que é que são estas novas ofertas. E, portanto, com isto, esperemos que, de facto, possa haver uma boa resposta por parte da população, que se reveja nesta nova oferta e, dessa forma, nós termos um aumento do transporte público. E, naturalmente, outra componente, que era a componente ecológica, que é a renovação da frota, que também já foi referida
aqui de manhã, que é fundamental. Portanto, sob o ponto de vista económico, é muito importante porque tornam, no fundo, muito mais eficiente a operação, mas também, ambientalmente, isso constitui um elemento central também para reduzirmos os impactos negativos da utilização do transporte rodoviário. E com isto, naturalmente, vamos esperar que este esforço de todos, operadores, TML, AML, erário público, seja compensado naturalmente por um aumento e uma transferência modal que é desejável, ou jogando um pouco também com a própria oportunidade que decorre destes aumentos dos combustíveis. E, portanto, é este quadro que, no fundo, o novo quadro da oferta de transporte rodoviário vai permitir garantir a capilaridade do sistema de transporte público, naturalmente o rebatimento modal, a garantia do transporte municipal e intermunicipal, que é fundamental, mas agora como? De uma forma mais integrada, de uma forma mais densa e que, na verdade, cada paragem que nós víamos até que existiam e que vai aumentar ainda por cima neste novo formato, constitua, de facto, uma entrada num sistema e não a entrada numa linha que me vai dar o destino apenas a um ponto, mas que me permita, eu, a partir daquela entrada, poder circular, tal e qual como hoje, quando entramos numa estação de metropolitano, podemos aceder a toda a rede e, dentro dela, podermos circular. E, portanto, é isto que se espera que também esta nova oferta do transporte rodoviário nos vá permitir, ou seja, termos esta identidade de sistema de transportes, que vai ser, naturalmente, reforçada pela imagem da marca. Eu não estou a entrar no autocarro da operadora A, B ou C, só se eu quiser estar a ver exatamente qual é o logo que está na unidade de transporte, mas tenho esta identidade da Carris Metropolitana, esta identidade em termos de sistema e, desta forma, poder ter um sistema integrado de transporte. Muito obrigado.